Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Jesus, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo que podemos ter aqui Te adorando, Te louvando. Tudo que ocorreu até aqui, Deus, louvado seja o Teu nome. Que privilégio. E agora, Senhor, um privilégio ainda maior, de ouvir a Tua palavra, que é santa, que é poderosa. E eu clamo para que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações aqui nesta noite, por meio da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, como o Senhor tem tido. E assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Josué capítulo 7. Na semana passada, nós vimos que o livramento de Raabe, a prostituta, foi de fato grandioso. E ele se torna ainda mais grandioso à luz dos nossos olhos, quando nós compreendemos um princípio teológico que está presente no livro de Josué, na tomada de Jericó, que tem a ver com uma palavrinha que nós vimos no versículo 17 do capítulo 6, com o Érem de Deus, uma palavra em hebraico que ali no versículo 17 está traduzido na nossa língua como condenada. Deus, ele exigia a completa destruição de todos os seres vivos da cidade a ser conquistada, bem como de tudo que nela existia, com exceção dos objetos valiosos de ouro, bronze, ferro, que deveriam ser consagrados ao Senhor, deveriam ser levados à casa do tesouro. Os despojos da guerra, deveriam ser levados à casa do tesouro, em virtude da promessa de Deus, que envolvia a posse de toda a terra de Canaã. Israel deveria obedecer ao Senhor, cumprindo com esse interdito divino, com essa destruição total, que envolvia uma ideia também de uma consagração total. A completa destruição de Jericó, então, tinha a ver com o fato de que o povo de Israel deveria se afastar de tudo o que tivesse o potencial de contaminar a sua completa devoção a Deus. Esse era o princípio estabelecido por Deus. Depois você pode assistir a pregação do domingo passado no nosso canal no YouTube e entender um pouco melhor como se dá este princípio. Inclusive eu gostaria de incentivá-los. Se você não viu ainda a pregação do domingo passado, vá lá e assista. A completa destruição de Jericó, então, tinha a ver com essa ideia de separação. Deus afirmou, afinal de contas, no versículo 17 do capítulo 6, como eu falei, a cidade será condenada. Então nós devemos ter em mente que nós estamos diante de um termo, este Érem de Deus, que tem a ver, que significa separação para a destruição. E quando nós entendemos esse princípio, é que a grande salvação que Raabe recebe, parece que se encorpa, ganha ainda mais grandiosidade, porque ela, por ser quem era e por pertencer ao povo que pertencia, deveria ter sido destruída. No entanto, ela não foi, em virtude da graça, da misericórdia de Deus. Agora, é fato que no capítulo 6 ainda, nessa pequena recapitulação que eu estou fazendo, de fato todo o resto se cumpriu. Primeiro porque a morte de tudo que estava vivo de fato ocorreu. Versículo 21 do capítulo 6. A queima de tudo que pudesse ser queimado também ocorreu. Versículo 24. E o ato de levar o tesouro do tabernáculo, ao tesouro do tabernáculo, todos os metais e pedras preciosas, ocorreu. Entretanto, o capítulo 7 vai deixar claro que nem todo mundo obedeceu. Que nem todo mundo obedeceu. Então, tendo recapitulado esse importante conceito
que revela o caráter santo e justo de Deus ao punir o pecado, e também o caráter misericordioso e bondoso, quando ele resgata Raabe, que merecia a morte, por ser quem era e pelo povo a quem pertencia. Um outro contraste nos é apontado no capítulo 7. Então, se Raabe foi resgatada por uma atitude de fé ao esconder os espias, agora o capítulo 7 vai nos trazer um outro personagem, Acã. E ele é condenado por sua atitude de infidelidade à aliança estabelecida por Deus, o que trouxe consequências não somente para ele, mas também para a sua família, e não somente para a sua família, mas para toda a nação de Israel. Então já há um contraste no que ocorre com Raabe e sua família, e o que ocorre com Acã e a sua família, conforme nós vamos ver no capítulo 7. Você já abriu a sua Bíblia? Então agora mantenha aí seus olhos, vai seguindo para ajudar você a se concentrar, porque nós vamos ler o capítulo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas,
e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Até aqui a palavra do nosso Deus, um capítulo pesado, com muita informação, que o Senhor nos guie e nos direcione. O versículo 1, ele é uma espécie de antecipação para o leitor, para quem está lendo aqui, sobre o motivo pelo qual se dará a derrota de Israel em sua primeira investida militar de fato. Os israelitas são derrotados em Ai, porque os filhos de Israel prevaricaram nas coisas condenadas, nas coisas que deveriam ter sido entregues ao Senhor no seu érem. Eles prevaricaram. Os despojos da guerra deveriam ter sido entregues na casa do tesouro, e no entanto eles prevaricaram, ou seja, Acã reteve para si objetos que deveriam ter sido entregues nessa casa do tesouro, conforme a ordem expressa do próprio Deus em relação ao seu érem. Um único homem é o ofensor, Acã, mas notem, toda a comunidade ela é vista como tendo cometido a transgressão, e a ira do Senhor se acende contra toda a comunidade, contra toda a nação. E mais uma vez fica claro que o Senhor, sendo quem é, Ele não negocia os seus princípios, seja com quem for. Então, feita essa antecipação aqui no versículo 1, para os leitores de Josué, a narrativa então dos acontecimentos passa a ser contada, né? E ela se dá a partir do versículo 2, nos revelando primeiro que as trágicas consequências do pecado, elas são reais, especialmente quando não confessado.
Então essa é a primeira coisa que nós vamos entender aqui do nosso texto, o primeiro ponto da nossa mensagem. Esta narrativa nos revela isso. As trágicas consequências do pecado são reais, especialmente quando não confessado. Os versículos 2 até do versículo 2 até o versículo 5, então, Josué ainda não sabe que o Senhor está contra os filhos de Israel, e essa é uma informação que só nós leitores tivemos de antemão. Mas nos versículos 2 a 5 ele ainda não sabe disso, e naturalmente ele segue com um plano de tomar posse da próxima cidade. E então ele envia alguns homens à próxima cidade, a Ai, para espiar ali a terra. A falta de discernimento estratégico, a gente poderia dizer que já pode até se revelar como uma consequência do pecado oculto existente na nação. Porque os homens retornam com certa despreocupação, né? Indicando ali para Josué que apenas uns 2 ou 3 mil homens já seriam suficientes para ferir Ai, que não se fazia necessário cansar ali, veja bem, cansar ali todo o povo, diante daquela cidade. Os inimigos eram poucos, e a gente poderia já se perguntar, cansar do quê? Porque o que eles fizeram em Jericó? Além de simplesmente marchar. E aí esses espias voltam, não vamos cansar o povo, afinal de contas, Deus é conosco. Deus é conosco. O episódio em Jericó, ele deixa claro que a vitória certa vem do Senhor. Mas aqui esses homens dão um relatório um pouco estranho, porque na tomada de Jericó, basicamente o povo não fez nada. Então por que eles estão tão preocupados com esse cansaço? Há uma segurança na promessa de Deus aqui, e essa segurança talvez tenha levado esse povo a pensar que eles poderiam agir de uma forma despretensiosa. Mas o episódio em Jericó vai deixar claro que Deus não está apegado a números para dar a vitória para o povo, né? Então, não é o número de homens que garantiria ou não a vitória, pois é Deus quem a dá. Mas fato é que o conselho dos espias, este conselho acaba montando o cenário para a derrota de Israel. Mas a questão toda não foi o número de homens enviado, mas é porque a ira do Senhor está contra eles. Muito embora o que eu estou propondo é que essa falta de discernimento desses espias, indicando o número de homens que deveriam ir para a batalha ali, já possa ser uma coisa já que procede vinda do próprio Deus ali, porque o Senhor é contra eles. Estão já cegos para o verdadeiro discernimento que deveriam ter. Prova disso é que no capítulo 8, esse número de combatentes, ele aumenta consideravelmente. A ira do Senhor é contra eles. Então nesse caso, eles poderiam ter enviado todo o exército de Israel, e ainda assim, eles teriam sofrido a derrota, porque não se tratava de meros números. Josué, ele aposta no 3 mil, né? No versículo 4 a gente vê isso, e ele envia esses 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e 36 homens, 36 guerreiros são mortos nessa brincadeira. Em outros episódios morre muito mais gente, mas a questão aqui é que imagine você, eles estão no início dessa jornada, o povo sai humilhado desse corridão que eles levaram aqui. O verso 5, ele nos revela então que a consequência é que o coração do povo diante desse acontecimento se derreteu e se tornou como água. Uma maneira de dizer que eles desfaleceram em si ali. E a linguagem é curioso, a linguagem escolhida para descrever esse efeito da derrota é semelhante à linguagem que foi utilizada anteriormente para descrever os próprios cananeus diante de Israel. Antes era o inimigo que estava com seu coração feito água, agora é o próprio povo de Deus que desfalece diante daquele acontecido. Essa referência então quer destacar que de certa forma os papéis, entre aspas aqui, foram trocados como resultado da desobediência do povo à ordem de Deus. Agora é Israel que se derrete diante
do inimigo. Todo o povo, assim como Josué, fica sem entender o ocorrido. Como assim? Deus fez uma aliança, nós estamos, debaixo dessa aliança do Senhor. Como pode terem vencido Jericó daquele jeito como eles venceram, e agora simplesmente eles terem sido derrotados assim, tendo que sair correndo? E a questão é que em Jericó Deus estava com eles, é Ele quem ia à frente, a arca ia à frente. Inclusive quando eles estão dando as voltas, a arca, ela está lá. E aqui a arca é mencionada só a partir do versículo 6, que essa arca entra em cena, talvez já indicando que Deus está contra o povo. E então, agora em Ai, Deus não estava com eles. Uma aplicação aqui, é bem certo, irmãos, que os ímpios aparentemente prosperam diante dos nossos olhos em muitas áreas e em inúmeras vezes, mas é certo também que os filhos de Deus não devem esperar bênçãos do Senhor enquanto desfrutam de uma vida de desobediência a Deus e a sua palavra. Embora nós sabemos que todas as bênçãos que nos são derramadas é fruto dessa infinita misericórdia, com o Senhor nós não devemos brincar. O Senhor, Ele disciplina a seus filhos, e agora Ele está contra Israel em virtude da sua desobediência. A consequência imediata para Israel foi morte. 36 homens foram mortos ali, e não só morte, humilhação. Não podemos achar que Deus não se importa com o pecado, não se importa com as ordens que Ele dá. Há consequências reais para o pecado, especialmente quando não confessado. Especialmente quando não confessado. A narrativa segue, versículos 6 a 9, e nos revela uma outra verdade: que o pecado se resolve com o abandono do que desagrada a Deus. Diante do ocorrido, Josué e as autoridades de Israel, o que eles fazem? Eles se prostram, em profunda tristeza e contrição. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Tais gestos, rasgar as vestes, colocar pó sobre a cabeça, refletem essa tristeza, e geralmente está associado com uma postura de luto na prática ali do povo. É isso que Josué faz. Ele está desesperado. O desespero de Josué o leva a clamar ao Senhor, e quase que a fala dele, essa oração que ele faz, quase que se aproxima da fala dos episódios lá de Números 14, quando o povo questiona a sabedoria divina diante do relatório pessimista daqueles primeiros espias. Quando eles voltam, são gigantes, vamos ser devorados, e não obedecem a Deus, então passam a questionar a sabedoria de Deus com palavras muito semelhantes as que Josué está utilizando agora na oração que ele está fazendo. Josué, ele fica totalmente chocado com o que aos seus olhos pareceu uma quebra da aliança por parte de Deus. O que ameniza a fala de Josué nesse momento aqui de intensa dor, talvez seja a sua profunda tristeza, que ele está sentindo nesse momento, profunda humilhação, mas também o vínculo que ele faz entre a preservação do nome de Israel, como sendo a preservação do nome do próprio Deus. Ele faz isso. Moisés também fez isso em alguns momentos, em alguns episódios, Versículo 9, Josué falando: os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que fará o teu grande nome, Senhor? Então talvez o que amenize a fala de Josué é quando ele vincula
esse pedido de intervenção, ou este questionamento, não somente ao seu próprio nome, à nação de Israel, mas ao nome de Deus. Do que os povos falarão a respeito desse Deus que nos trouxe até aqui e agora o povo então foi consumido? Então Josué demonstra preocupação não só consigo e com o povo, mas com o nome de Deus, imitando a postura de Josué em outras ocasiões. Josué então apela para a percepção que os outros teriam sobre o nome de Deus. Josué apela como que dizendo: Senhor, diante dessa derrota, os povos irão dizer que o Senhor não terminou a obra que você começou, que não teve forças para cumprir as tuas promessas. O que está acontecendo? Eu não consigo entender aqui, Senhor. Essa preocupação então pelo grande nome de Deus, nós podemos enxergar aqui algum vislumbre, raio de fé diante desse desespero que ele está sentindo aqui. Nós podemos verificar uma oração que reflete certa medida de fé, mas uma fé que não conseguia compreender muito bem o caminho do Senhor, até porque Josué não sabia que Israel estava em pecado, não sabia. A resposta de Deus para Josué surpreende, versículo 10, olha aí: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Então imagine Josué prostrado, roupas rasgadas, pó na cabeça, em uma expressão de tristeza profunda, clamando ao Senhor, diante da arca do Senhor, quando de repente o Senhor fala: levanta, levanta. E questiona: por que estás prostrado aí, assim sobre o teu rosto? A grande ira de Deus arde sobre todo Israel por conta do pecado do povo. Corporativamente, todos os israelitas aqui estão envolvidos na ofensa de Acã. E Deus deixará claro nesse instante que antes de qualquer ato de oração, o que precisaria ocorrer tinha a ver com a resolução do problema do pecado do meio do povo. Deus não era a causa da presente desgraça, mas era Israel mesmo o culpado. Foram eles que haviam violado a aliança e não Deus. E Deus deixa claro: ó, Josué, levanta, não é hora de chorar aqui agora, eu não quebrei aliança nenhuma, vocês quebraram a aliança, o nosso combinado. Verso 11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus revela o real motivo da derrota a Josué, revela o porquê que Israel não pôde resistir aos seus inimigos, o porquê de terem dado as costas diante deles, no versículo 12, porque se fizera condenado. Israel, em virtude disso, se coloca como o objeto condenado. O real motivo da derrota era que Deus não estava com eles. Já não serei convosco. O próprio Israel havia se colocado na posição então de coisa a ser destruída. Deus ordena que Josué pare de orar e anuncia o que de fato ocorreu, e afirma que enquanto possuíssem aquelas coisas que integravam o érem de Deus, as coisas que deveriam ser destruídas, enquanto isso estiver no meio de vocês, eles mesmos seriam considerados por Deus como a coisa a ser destruída. E assim, Deus garantiria a derrota e a destruição do povo. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Versículo 12. Nessa condicional, também há esperança aqui. Olha com atenção, há esperança, há um fio de esperança e de graça nessa condicional de Deus. Ele está contra o povo, mas há uma condicional aqui. Fica claro que se Josué e a nação se dispusessem a eliminar o mal do meio do povo, o que o Senhor faria? O Senhor voltaria a estar com eles. Se
não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, já não serei convosco. Uma outra aplicação, meus irmãos: orar é algo importante, é algo necessário em nosso relacionamento com Deus. Mas a postura de Deus diante de Josué nos indica que mais do que oração, Deus requer uma postura de abandono do pecado. Abandono do pecado. Oração e jejum sem uma vida coerente de santidade e de obediência a Deus, e o termômetro para isso é a palavra de Deus, para nós olharmos por onde temos andado, não faz muito sentido. Oração, jejum, religiosidade não faz muito sentido para Deus. E um exemplo dessa relação entre um viver que agrada a Deus e a oração poderia ser lá em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós lemos lá o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aqui o destaque: para que não se interrompam as vossas orações. Você tem o hábito de orar? Faz muito bem, temos que orar. Mas, meus irmãos, o Senhor espera de nós um verdadeiro quebrantamento que é evidenciado com uma prática de vida coerente com a palavra, com o Evangelho, que não se conforma com este mundo. E aqui o exemplo de 1 Pedro 3,7: os maridos, não adianta ficar orando se não vive e não entende o que é ser um marido segundo o padrão estabelecido por Deus. Orações interrompidas porque não vivem uma vida coerente. Então, Josué, levanta, Josué. Por que tu está prostrado? Quem pecou foi Israel, e aconteceu isso. E agora tem um único jeito de solucionar: é retirando o pecado do vosso meio. Dando continuidade ao texto, nós percebemos também então, terceiro ponto aqui, que o abandono do pecado ele deve ser feito seguindo o que Deus propõe, e não o que o homem inventa, ou o que acha que vai ser o caminho. É o que Deus propõe, não é o que você acha. Não tem negociação, não tem, irmãos. Mas o meu coração e o teu coração, nós queremos relativizar isso. Não, mas Deus é amor, Deus é todo misericórdia. Ele vai entender que a minha carne é fraca. Então, e a gente vai se acostumando com uma métrica, errada: pecado, pedido de oração, pedindo perdão. Pecado, um ciclo vicioso. Precisamos verdadeiramente entender o que consiste arrependimento e nos arrependermos. Josué precisou reconhecer que ele não tinha base nenhuma para duvidar da fidelidade do Senhor. Ele deveria ser sábio e buscar a causa daquela calamidade entre o povo, que é o que Deus orienta. Assim, Deus dá a direção para Josué sobre como ele deveria proceder. No versículo 13: dispõe, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir mesmo, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E Josué, o texto nós lemos, ele segue as instruções de Deus. Deus aponta primeiramente a tribo, e dentre todas as tribos é indicada a tribo de Judá. Agora eu queria que você tentasse se colocar no lugar de Acã. É anunciado que todas as tribos vão se apresentar, e cada uma delas vai se apresentando. A tribo de Judá é indicada. Acã faz parte dessa tribo. Dentro da tribo de Judá chegou-se a família dos Zeraitas, homem por homem, e chega-se em Zabdi. E na casa desse homem, homem por homem, até finalmente chegar em quem? Em Acã, no culpado. Irmãos, o pecado, ele pode ser encoberto
por algum período. Ele pode ser disfarçado, mas não passa batido aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e isso deve nos encher de temor. Em algum momento, o homem será surpreendido, tendo que prestar contas a Deus. Felizes são aqueles que encontram aqui nessa terra a oportunidade de arrependimento em Cristo Jesus, e que de fato se arrependem diante de Deus. No futuro já não haverá esperança, mas apenas a expectativa da condenação que o justo juiz entregará aos que o rejeitaram. Não dá para nós continuarmos brincando de ser crente. Sim, que mesa maravilhosa é essa, que graça é essa, meus irmãos? Que graça, que favor imerecido é esse? É de fato graça, e é por isso, porque entendemos esta graça, que nós devemos viver de um modo digno da vocação que recebemos em Cristo Jesus, nos arrependendo de uma vida tão medíocre, que volta ao vômito como um cachorro, e na convicção de que o Senhor sim tem perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, mas Ele não nos trouxe para a luz para a gente continuar flertando com esse mundo como se fosse qualquer coisa. Acã, aparentemente, ele foi vendo o cerco se estreitando cada vez mais perto de si, mas ele só abriu a boca quando não havia mais jeito. Versículo 19: Então disse Josué a Acã, olha a forma amorosa de Josué aqui: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós de alguma maneira estamos glorificando o nome de Deus. É por isso que um dos alertas dessa noite é: meu irmão, minha irmã, há algum pecado que precisa ser abandonado, que precisa ser confessado. Confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados, para serem restaurados. Esse é o princípio do Senhor que está disponível para nós, especialmente para nós, a sua igreja, pecadores redimidos. A resposta de Acã no versículo 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Esse homem que até agora se mostrou calado, nesse instante ele reconheceu que pecou. Ele reconheceu. E é interessante que Acã, ele não terceiriza a culpa. Nesse momento ele reconhece que pecou contra Deus. Ele não terceirizou. Eu pequei porque... Não, eu pequei verdadeiramente e contra o Senhor. E ele passa depois a detalhar o que ele fez exatamente. Eu peguei isso e enterrei lá no meio da minha tenda e cobri, e está lá. Ele dá nome aos bois. Ele não terceiriza a culpa e ele confessa especificamente o que fez. Essas são características de um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento passa por esse processo, onde você não terceiriza a culpa, você confessa: pequei contra Deus, contra você, e eu só posso te pedir perdão, e ponto. E não justifica. Não tem um mas, veja bem, né? Porque naquele dia também você me irritou profundamente, é por isso que eu pequei contra você com ira. Mas veja bem, né? Eu traí você, afinal de contas, você me faz dormir no sofá. Mês 1, mês 2 e mês 3. Nenhuma das coisas está correta à luz da palavra. Quando nós nos arrependemos, de fato, nós não terceirizamos a culpa e nem justificamos os nossos atos, né? Pecado não se explica, pecado se paga. Cristo pagou por nós. Mas pecado não se explica, pecado se paga. Eu e você não podemos explicar, temos que confessar. Também não podemos pagar, não de uma maneira que nos justifique, santifique. Cristo Jesus fez isso na cruz. Mas percebe, nessa confissão de Acã, há uma progressão que nos remete ao Éden. Assim como Eva, Acã, ele vê,
cobiça e toma daquilo que lhe era proibido. O pecado parece ter, meus irmãos, um sistema de engrenagem que segue a métrica da cobiça. O verbo cobiçar aqui é o mesmo encontrado no 10º mandamento. Descreve o desejo de ter aquilo que alguém tem, que não é do teu direito de possuir. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, nós vamos ler. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, parece apontar para como que se dá o funcionamento dessa engrenagem do pecado em torno da cobiça. O que diz ali o texto? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o funcionamento desta engrenagem do pecado, que parte da cobiça como um dos seus centros, percebidos na descrição de Acã, lá em Josué, capítulo 20, sobre o que ele faz, e um paralelo com o que Eva faz. Ele vê, ele cobiça, ele toma. Eva fez a mesma coisa, com o fruto proibido. Eu e você cobiçamos, pecamos, porque cobiçamos. A tentação é a adrenalina pura, traz fortes emoções, até que uma vez concebida, racionalizada, torna-se um ato consumado, e uma vez consumado, a sensação da morte é imediata. Eu e você sabemos exatamente como esse processo se dá em nosso coração. Eu e você sabemos exatamente como é que se dá isso. A adrenalina pura, mas que no fim resulta em morte, em um gosto amargo, quando nós nos deixamos vencer por esta cobiça. No Antigo Testamento, a consequência do pecado literalmente se dá com a morte física do pecador, deixando claro que Deus odeia o pecado. Acã experimentou do salário do pecado. Ele sofreu as consequências por ter violado a aliança do Senhor, resultando na morte de 36 pessoas. Acã, ele trouxe maldição para ele e toda a sua família. Nós não sabemos se ele foi alcançado, no entanto, com perdão divino. E aqui não cabe a nós especular. Talvez sim, talvez ele tenha verdadeiramente se arrependido, porque a oração de confissão dele é bastante convincente, parece que ela preenche o requisito do caminho de um coração verdadeiramente arrependido. Mas fato é que o fato de Deus perdoar não quer dizer que Ele nos livra das consequências do pecado, especialmente quando isso atinge a vida de outras pessoas, como foi no caso de Acã. O fato de alguém pedir perdão não elimina a obrigação de reparar o erro. Você pede perdão, verdadeiramente arrependido, precisa sofrer a consequência. Há consequências para o pecado. Para os que estão em Cristo Jesus, é claro que eu não estou falando, nós fomos libertos da consequência da morte eterna em Cristo Jesus, mas as suas más decisões, as suas escolhas insensatas em andar na contramão do que Deus estabeleceu, trará consequências amargas para a sua vida. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos poupa de tantas coisas, mas o pecado traz consequências. A família de Acã entra nisso, porque provavelmente seria quase impossível que ele estivesse escondido ali, os despojos da guerra, no meio da sua tenda, sem que os parentes soubessem. Concluindo, meus irmãos, esse capítulo 7, ele nos permite perceber as trágicas consequências do pecado, especialmente quando não confessado. Nos permite perceber que o pecado se resolve com o abandono do que desagrada a Deus. Busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda com os teus irmãos maduros na fé. E por fim, nós também entendemos, tiramos esse princípio, que o abandono do pecado, ele deve ser feito segundo o que Deus propõe, e não seguindo o que o homem propõe.
A vida de Acã, portanto, nos ensina que o pecado nunca está oculto aos olhos de Deus. O Senhor sabe o que os nossos olhos veem, sabe o que o nosso coração deseja e o que os nossos dedos tocam. O nosso Deus sabe. O homem não pode enganar a Deus. Esse é um esforço inútil. E quanta resistência do nosso coração para confessar, no fim das contas, aquilo que Deus já sabe. No entanto, Ele nos conclama a confessarmos diante dEle e diante dos homens. Acã, ele é entregue à semelhança do que ocorreu com Jericó. E o que foi estabelecido pelo Senhor, então, é restaurado. A outra lição importante é que o pecado foi retirado do meio do povo. E foi isso que resgatou a esperança de que Deus estaria à frente do povo nas batalhas. Isso é reacendido dentro do povo. A restauração veio com a eliminação das coisas condenadas do meio da nação. Então há esse contraste, né? Raabe deveria ter sido destruída, e agora Acã, por ter agido de forma insensata, quebrando a aliança, então ele agora se torna a coisa a ser destruída como uma oferta, né? Dentro desse Éren, dentro de todo aquele contexto que explicamos no domingo passado. O contraste entre Raabe e Acã é digno de nota. Josué e Israel livraram Raabe e sua família, tirando-os de uma Jericó que pereceu entre as coisas consagradas. Acã iria perecer no meio das coisas agora consagradas, livrando Josué e todo Israel da destruição divina. Quase que um círculo aqui se fecha nesse capítulo 7, e que tem a ver com misericórdia, com graça, diante desse Deus que é santo e que é justo. O capítulo termina com o povo levantando um montão de pedras sobre Acã. É provável que cada vez que passassem por ali, aquelas pedras serviriam como um memorial. Lembra? Cada vez que eles levantam pedras, serve como memorial. É certo que naquele tempo um montão de pedras servia como túmulo mesmo, mas aquelas pedras serviriam como memorial do que ocorreu com Acã, e todos temeriam. A história de Acã, irmãos, encerrando aqui, deve nos encher de temor. Enquanto se tolerar a rebeldia contra a vontade de Deus, é impossível sair-se bem na vida. É necessário abandonar o pecado a fim de crescer no relacionamento pessoal com Deus e receber bênção em sua plenitude. O pecado de um só membro de uma comunidade produz efeitos em toda a comunidade, e especialmente na família de tal pessoa. A gente não consegue discernir como é que isso se dá, como que o teu pecado, no fim das contas, contribui para que algo aconteça nesta comunidade, né? Há esperança? Certamente que há, em Cristo, mas é necessário arrependimento. É necessário arrependimento, é necessário um compromisso de total entrega ao senhorio de Cristo. Ele certamente é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas em 1 João 2, versículos 3 a 6, nós também lemos: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse é o caminho proposto para as nossas vidas. Que esta palavra nos encha de temor e de esperança no escape estabelecido por Deus. E nós, os que estamos em Cristo Jesus, podemos nos achegar com segurança diante do Deus vivo, na certeza de que Ele nos aceita mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Mas Ele nos aceita para nós vivermos esta nova vida, meus irmãos.
Então não desperdice o privilégio que nós temos de entender tudo isso e confessar e deixar o pecado para viver essa vida de plenitude. Não podemos continuar brincando com o pecado. Confesse, deixe, desfrute do perdão e da nova vida e da paz que excede todo entendimento para aquele que se achega ao Senhor. É esse privilégio que nós temos. É preciso ter coragem, humildade e uma disposição de coração para se conformar ao caráter de Cristo. Mas Ele já te deu tudo o que você precisa para dar esses passos. Ele já te deu o Espírito Santo, que convence, que conforta, que consola. Ele já nos deu a palavra para a gente orientar a nossa vida à luz dela. E Ele já nos deu o corpo de Cristo para nos ajudar a levantar. E um dia eu sou levantado e no outro eu levanto, na graça e na misericórdia. É assim, até o dia que não haverá mais luta contra o pecado. Mas desde já nós já podemos desfrutar desta novidade de vida, meus irmãos. Vamos nos encorajar nessa noite, nesta verdade. Somos o povo de Deus, a quem Ele comprou, verdadeiramente somos livres e podemos andar em novidade de vida. Nisto cremos, creia nisso. Não saia daqui sem, quem sabe, ter esse momento com algum irmão maduro na fé, de oração, de confissão. Marque um gabinete com o pastor Pedro, pastor Sidney, com um dos presbíteros desta igreja, com um irmão maduro na fé. Faça isso, não deixe passar. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, que não dorme. Convido você a se colocar em pé e vamos orar. Feche seus olhos, fale com o Senhor por um instante e decida dar o passo necessário para você desfrutar desta liberdade plena que há em Cristo na luta contra o pecado e sair desse ciclo de vício para um ciclo de vitória em Cristo Jesus. Peça socorro ao Senhor e não tente andar no teu próprio caminho. Obedeça ao Senhor e escolha o caminho proposto por Ele. Confesse, abandone o pecado, ande em novidade de vida, ande imitando o caráter de Cristo, não ande afastado das proteções que Deus te deu, da sua palavra, da sua igreja, que é povo de Deus, pecadores redimidos, mas é segurança para nós, é consolo, é abrigo, é sustento, é isso que o Senhor nos dá e nós não podemos desprezar o caminho proposto por Ele. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, por misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja, dos meus irmãos em Cristo. Obrigado porque esta misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. O Senhor não desistiu de nós e nós queremos, Senhor, andarmos de acordo com o teu caráter. Mas o Senhor bem sabe o quanto somos vacilantes. O Senhor vê todas as coisas, sabe como funciona o nosso coração. Ó Deus, que isso não seja uma desculpa para continuarmos perseverando no pecado. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, na nossa fragilidade, na nossa pequena fé, a confiarmos no Senhor, no que o Senhor nos propõe. E o Senhor nos propõe novidade de vida. Ó Deus, que o Senhor repreenda Satanás com seus enganos, com suas mentiras, insinuando que não há mais jeito, insinuando que o Senhor não tem poder sobre este pecado específico, porque é tão terrível, tão tenebroso, tão assombroso. O Senhor Jesus naquela cruz morreu por este pecado, meu irmão, minha irmã, morreu e venceu o pecado, venceu a morte, e nós temos livre acesso para andarmos em paz
Entregue ao Senhor Jesus Cristo este fardo. Pega o fardo dele, que é suave, que é leve, e que realmente é o que nos permite viver nesse mundo de trevas. Oh Deus, faça isso. Oh Senhor, essa mistura de clamor e oração. Oh Deus, endireita as nossas veredas, mas também nos alegramos, porque já não há mais condenação sobre as nossas vidas. Nós somos como Raabe, Cristo Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, nos resgatando, morrendo a nossa morte, para que nós tivéssemos nova vida, e nisso podemos nos alegrar, e nisso podemos confiar, na certeza de que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de completar. Que essa firme convicção nos leve à confissão diante do Senhor, mas também diante dos homens, porque esse é o caminho proposto pelo Senhor. Só Tu é o justo juiz, e é em Ti que nós nos refugiamos e oramos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne hoje aqui, neste lugar, ao derredor deste mundo também, te adorando e te glorificando, Senhor, hoje e sempre e eternamente, até que Tu venhas e pela eternidade adentro, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém.